Então, com a proximidade das eleições, acho que é importante lembrar que o direito ao voto é a base de um regime democrático. Mas, para ser realmente válido, esse voto precisa ser respeitado e seguro. E essa polêmica envolvendo uma suposta fraude nas eleições norte-americanas que levaram o Trump ao poder, trouxe à tona novamente o debate a respeito da segurança das eleições. E no Brasil, a confiabilidade ou não das urnas eletrônicas, mais uma vez, é o tema central. Então, para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo o presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo, por ter vindo. Tudo bem, que é isso? Tudo É um bem. prazer. Prazer é meu. Temos coisas em comum. Mas vou deixar aqui no ar, eu não falo, não. Ai. Doutor Padim, muito se fala, nós estamos conversando agora em off, sobre a segurança da urna eletrônica. Afinal, é ou não é segura? Eu já tive minha aula. A urna é absolutamente segura. Eu posso garantir para o seu telespectador a absoluta segurança da urna. É um instrumento nacional desenvolvido com uma tecnologia nossa, pelos corpo técnico do TRE. É um instrumento que vem sendo usado, Rony, há 20 anos. Esse instrumento não tem dado uma incidência sequer de fraude. Nós vamos falar de por que a urna é segura, do porquê que a urna é segura, no decorrer aqui da nossa conversa. Mas eu posso garantir ao seu telespectador que a urna é absolutamente segura. Eu sou magistrado de carreira, tenho 36 anos de carreira. Menino. Asseguro a todos os paulistas, a todos os brasileiros, que a urna é absolutamente confiável e absolutamente segura. Não há nada a não ser afirmações genéricas, vazias, que se especulam em relação à urna eletrônica. Uma delas, por exemplo, é como a entrada do programa, você me perdoa. Quer dizer, a situação do Trump não tem nada a ver com a nossa urna eletrônica. Lá o problema era fake news, interferência da mídia eletrônica, da internet, o mau uso da internet, não é? E a nossa urna eletrônica não tem nada a ver com isso. Mas a nossa urna eletrônica também é alvo de muita fake news. Quer dizer, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ótimo. Eu acabei de te mostrar, inclusive, as capas de revista. Evidentemente, então, muita coisa que gira em torno do descrédito da nossa urna são fake news, mas são notícias falsas. Agora, essa teoria da conspiração, se é que existe, na verdade, usa como argumento o seguinte: por que o Brasil é um dos únicos países, se não me engano, só existem 2 países, né? Não, eu acho que nós temos em torno de 100 países no exterior que tiveram experiências com algo semelhante com a nossa urna eletrônica. Efetivamente, a nossa urna eletrônica é uma experiência que está sendo executada no Brasil. Mas o Canadá, os Estados Unidos mesmo, eles têm experiência com alguma coisa semelhante à nossa urna eletrônica. Tem aquelas máquinas de votar, que eles colocam aqueles cartões e a máquina computa. Então, muitos países vêm aqui assinar um convênio com o TSE para conhecer a nossa urna eletrônica. Agora, cada país estrangeiro tem um estágio cultural, tem um hábito cultural, tem uma formação cultural. Então, é muito diferente. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas votam com uma carteira de identidade, né? No Brasil, nós temos uma preocupação e dizemos que é uma conquista da cidadania, o nosso cadastro eleitoral. A cada eleição, nós sabemos quem são os eleitores e quem são os candidatos. Existem certos países onde se vota pela internet. Pois é. Então, essa preocupação, você vê, da pessoa votar mais de uma vez, votar 2 vezes, da onde votou. Quer dizer, cada cultura, né, trata essas situações de uma forma diferente. Bom, e eu fiquei sabendo agora que existem outros modelos, né, de urna eletrônica. E parece que são muito diferentes umas das outras. A urna foi evoluindo. Sei. Né? Como eu disse, nós usamos a urna desde 2002. Então, a primeira urna, ela não é igual à atual urna, que é a urna mais atualizada.
E a urna sofreu diversos aperfeiçoamentos, inclusive por causa da contribuição das pessoas que comparecem à audiência pública quando o tribunal abre o sistema que vai ser usado na eleição para o público em geral, para os partidos, para os candidatos, para os interessados. É uma espécie de fiscalização do processo. Isso, ou então de um teste aberto. Tá. Né? E nesse teste aberto foram encontrados algumas coisas periféricas que o tribunal vem corrigindo ao longo do tempo. A urna que nós temos hoje é fruto dessa evolução. Mas eu repito, não houve nunca algo pontual que pudesse comprometer ou assegurar que existiu uma fraude na urna eletrônica. Como é que funciona e como é feita essa programação da urna? Eu acabei de ter uma aula em off, mas tem algum tipo, e eu queria que falasse desse tipo de fiscalização que existe ao também. seu telespectador que a cada eleição, 6 meses antes da eleição, o tribunal divulga, põe a público o programa que ele vai usar na eleição, o software. Então, o tribunal abre numa audiência pública para os partidos irem e examinarem o programa. Então, esse programa é utilizado, a base desse programa é um programa que está à disposição de qualquer um na internet, é o Linux. Né? Claro que adaptado ao instrumento da urna eletrônica. Muito bem, esse software, depois de passada essa audiência pública, ele então é fechado. Né? Ele é o quê? Ele é assinado digitalmente e é criptografado. E assim lacrado. Fica uma cópia no TSE para futura conferência e outra cópia é inserida em flashcards que são distribuídos pelo Brasil inteiro. E aí cada tribunal regional eleitoral vai, com a utilização deste flashcard, inseminar as suas urnas. No estado de São Paulo, nós temos 114 mil urnas a serem inseminadas, que serão utilizadas na eleição do nosso estado. Então, esses flashcards são inseminados na urna e a urna tem lacres físicos. Então ela é auditada antes. A urna sim, com o programa e ao ser inserido esses flashcards, ela teria uma audição antes porque eles já foram, o flashcard fiscalizado antes de ser introduzido na urna. Bom, a urna é um computador, não? A urna, ela funciona com um programa assemelhado a um computador. Né? Eu poderia dizer que é um artefato semelhante a um computador, mas com uma série de diferenças. Né? É um instrumento que não está ligado na internet. Então não pode ser hackeada? Não tem nenhuma interferência externa. Não é possível a pessoa entrar na urna por interferência externa. A urna não está ligada em rede. Quando muito... Está ligada na tomada só? Quando muito. Porque a urna tem uma bateria... Se faltar luz. Quando muito, porque a urna tem uma bateria que faz ela funcionar sem luz. E essa bateria também pode ser até substituída. Então a urna, ela, sem nenhuma interferência externa, não permite que haja nenhuma inclusão de qualquer outro programa. Às vezes as pessoas falam, o mesário... O mesário, eu já ouvi falar isso. Não pode interferir na urna e tal. Não, porque o programa da urna, ele está preparado para identificar o que entra e o que sai. Os programas, eles têm essa assinatura digital e essa criptografia que examina o que entra e o que sai. De modo que o próprio programa repele qualquer tipo de tentativa que não corresponda àquilo que o programa está preparado para receber. Olha, nós também falamos a respeito disso em off, na nossa conversa, né? Nos bastidores. Porque alguns especialistas sugerem que exista vamos dizer, que seja emitido uma espécie de recibo do voto, né? Bom, como essas maquininhas de... Entendi. Eu admito que tenha quem possa querer voltar ao passado e falar assim, eu gostaria de uma impressão física do voto. Sim. Mas a pessoa que sustenta... Ia causar algum problema? Gera algum problema isso, não? Não, eu acho que gera muitos. Gera muitos no seguinte sentido. Primeiro, é um retrocesso. Nós saímos de um estado da técnica atual
em que nós temos uma urna eletrônica que funciona perfeitamente para votar aquela situação, e você deve ter acompanhado isso, dos mapistas, né? Se nós vamos ter o voto impresso, então nós vamos ter os problemas todos da interferência humana na contagem de voto, no fazimento de mapa, e nós voltamos tudo para trás. Agora, o que eu quero ressaltar é que mesmo quem defenda essa impressão física do voto, isso não é motivo para querer desmerecer a urna. O desejo de uma impressão do voto não significa que a urna seja menos ou mais confiável. Não é? Quer dizer, é uma questão de opinião. Quer dizer, as pessoas ficam intranquilas, mas a urna também admite auditoria. Os votos são guardados num programa próprio da urna, e esse programa permite a recontagem dos votos. Ah, tá. Eu não sabia disso. Todo voto que é dado na urna, ele fica gravado na urna. E a urna tem um programa chamado RDV que grava todos esses votos. É claro que ela embaralha os votos, nós não podemos identificar. Ao verificarmos... Criptografia pura. Isso. Ao auditarmos, né? Ela põe um voto aqui, o outro lá, no programa, no hardware, né? Tá. Aqui e lá, de modo que eu não posso ligar quem votou com o horário, com isso, com o voto dado. Mas esse RDV, este programa da urna, ele pode passar por uma auditoria, ele admite uma recontagem, ele admite uma verificação. E a história do voto em branco pode ser passado para outra pessoa? Não. A eleição se decide com os votos válidos. Tá. Os votos brancos e nulos não interferem no resultado da eleição, porque só são considerados votos válidos. Tá. De modo que esses votos ficam na caixinha, no lugar próprio de válido ou nulo, né, e são embaralhados juntamente com os outros votos válidos. Né? Mas, na medida que se faz a contagem, né, então aponta-se o voto de A, o voto de B, os em brancos e os nulos. Olha, uma coisa que eu espero de você que está nos assistindo agora, é que não que você faça parte da teoria da conspiração, mas até agora não conheci uma única pessoa que acreditasse em urna eletrônica. Depois de uma explicação dessa, de uma aula dessa, acho que valeria a pena, pelo menos um momento de reflexão, porque a gente não sabe o que fazer, mas para convencer realmente as pessoas de que a urna é segura. Ninguém acredita. E depois de um texto desse, do presidente do TRE, fica difícil desacreditar. De qualquer maneira, eu acho que a aula está dada pelo Dr. Padim, que tem... Esse seria o nome que eu daria para o meu filho, Carlos Eduardo. Isso não é muito bonito. Felicidade. Não é? Calduro Padim, presidente do TRE de São Paulo. E para quem tiver alguma dúvida sobre título de eleitor, o local de votação, enfim, qualquer outra informação sobre justiça eleitoral, eu tenho o endereço eletrônico aqui. Basta você acessar o site TRE, não é nem underline, é traço, sp.jus.br, que está aqui embaixo no GC, você está vendo aí, tá certo? Muito obrigado, doutor Padim, pela sua paciência de ter vindo. Você me permite duas coisas? Sim. Primeiro, eu queria concitar a todos os seus telespectadores, que eu sei que é um público fiel, selecionado, um público bastante significativo, para duas coisas. Primeiro, que compareçam para votar. Nós precisamos do comparecimento de todo eleitor. E comparecer para votar é mais que um direito, é um dever que o cidadão tem de ir e depositar o seu voto e participar da escolha. Quer dizer, porque depois a pessoa não pode reclamar de que é da escolha feita da qual ele não participou. Exatamente. Não é? E segundo, eu queria agradecer muito a todos que interferem no processo eleitoral, aos servidores, aos mesários, pelas eleições que nós já tivemos e pela eleição que nós vamos ter, que eu garanto que serão absolutamente normais e tranquilas, como sempre foram as eleições aqui no Estado. Eu agradeço essa oportunidade a você, Goni, e fico feliz, porque se eu o convenci, e posso assegurar novamente a você e ao seu telespectador da segurança da urna eletrônica, eu queria também que vocês confiassem
A urna eletrônica é um instrumento válido, eficiente, transparente. Não está ligado em rede? Meu convencimento foi esse. Está ligado na tomada. Na tomada, exatamente. E se cair a força, tem bateria. Obrigado, doutor Vadim. Que é isso. Muito obrigado. Meu prazer. Obrigado.